Amém, amados? A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Nós estamos aqui para uma gravação do nosso culto, amém? Da nossa palavra, amém? Para os irmãos aí no culto online. Deus abençoe você com a palavra de vida, de graça. Que seja um tempo oportuno do favor do Senhor abençoar você e a sua casa, amém? Eu oro aí para que o favor de Deus esteja sobre você, amém? Esteja aí participando, amém? Hoje o culto presencial é um culto de ceia, amém? Nós queremos celebrar a nossa comunhão com o Senhor, celebrarmos a nossa aliança com Jesus Cristo, amém? Já ir compartilhando em nossas plataformas também, amém? Quero te dar uma palavra de poder para a tua vida, uma palavra tremenda para o teu coração, amém? Deixa eu orar com você primeiramente, para nós estarmos aí preparando nosso coração para a palavra, amém? Senhor Deus, abençoa as nossas vidas, prepara o nosso coração agora para receber a palavra do Senhor. Libera a sua palavra de vida, fortalece o coração do teu servo, que vai estar aí desse outro lado. Ó Deus, ouvindo a palavra, cada um dos irmãos da nossa igreja. Que essa palavra chegue, Senhor Deus, para trazer um diferencial na sua vida, Pai. Para o fortalecer e viver, ó Pai, uma vida proposital. Em nome de Jesus. Amém? Nosso texto básico hoje, irmão, é Hebreus 5:12 e o versículo de Hebreus 6, 1 e 2. Amém? Versículo 12 diz assim: pois com efeito, quando devia ser mestre, atendendo o tempo decorrido, tendes novamente necessidade que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares do oráculo de Deus. Assim vos tornaste como necessitados de leite e não de alimento sólido. Por isso, pondo à parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, do ensino de batismo, da imposição de mão, da ressurreição dos mortos e juízo eterno. Isso faremos se o Senhor nos permitir, amém? Quero orar com você. Alex, nós já oramos já, né? Nosso tema de hoje é: o oráculo de Deus revela a resposta divina de Deus a todo homem. Hoje nós vamos aprender, que a Bíblia apenas expressa a vontade de Deus, amém? Ou melhor, né? Ela não apenas expressa a vontade de Deus, como também, irmão, revela, né, uma resposta divina, né? Amém? Uma maneira de Deus falar conosco, uma maneira de Deus mostrar para o homem aquilo que Deus espera que cada um faça, amém? Principalmente nós cristãos, amém? O que é que Deus espera, né? Para o homem perdido, a palavra de Deus também serve como oráculo, né? Significa, ela expressa como o homem pode se aproximar de Deus, como o homem pode ouvir o seu chamado, amém? Essa é uma coisa muito importante, amém? Então a palavra de Deus mostra como o homem pode viver uma vida agradável a Deus, amém? E é isso que nós queremos compartilhar isso hoje, amém? O texto que nós lemos agora, de Hebreus 5, né? O autor de Hebreus diz que ele fala que existem princípios que são elementares da nossa fé, da nossa vida e nosso relacionamento com Deus, né? Que é o verso 2: pois com efeito, quando devia ser mestre, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade que alguém vos ensine de novo. Quais são, ensinar de novo o que, né? Quais são os princípios elementares do oráculo de Deus? Assim vos tornaste como necessitados de leite, não de alimento sólido. O autor de Hebreus está fazendo uma reclamação por causa do tempo decorrido, que a pessoa deveria ter crescido, a pessoa se tornou tardio em ouvir. E aí ele fala da dificuldade que a pessoa tem de ser deixada, né, levar para o crescimento, ser conduzida, amém? E onde é que muitas vezes as pessoas se perdem, né? As pessoas se perdem por falta de uma base sólida do Evangelho, né, que é os princípios elementares da nossa fé cristã, amém? A palavra oráculo significa resposta divina. O autor de Hebreus está dizendo exatamente isto, né? E os princípios elementares da fé começam com base nessas respostas divinas de Deus, que são os princípios elementares. Os princípios elementares é uma resposta divina de Deus a todo homem. Significa, exatamente, irmão, o meio para que o homem possa ter uma vida agradável a Deus, amém? Como é que o homem pode fazer algo que se torne uma vida boa aos olhos de Deus? Essa é a primeira ideia, amém?
E este oráculo de Deus, portanto, são uma resposta de Deus. São, portanto, princípios elementares que devem guiar todo homem, ou guiar o cristão até uma vida madura. Amém? Em seu relacionamento com Deus, a uma fé madura, a uma vida estável. Amém? Uma vida firme com Deus. Mas começa tudo com esses princípios elementares, que são a resposta divina daquilo que Deus espera que o homem faça. Amém? Pedro também fala sobre isso, né? O apóstolo Pedro, na sua carta, lá em 1 Pedro 4,11, ele fala, irmão, que a igreja, a eclésia, ela deve ser ensinada de acordo com o oráculo de Deus. Significa de acordo com essas respostas divinas. Olha o que ele fala: se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelo século do século. Amém. Olha que palavra linda de Pedro, né? A vontade de Deus, ela é facilmente compreendida. Amém? Até por toda a Bíblia a gente pode perceber isso, né? E essa expressão de Pedro, né, a respeito do oráculo, ele fala que é uma resposta de Deus, irmão, para duas coisas. Primeiro, a palavra escrita deve ser ensinada como uma resposta de Deus a todo homem. Pedro fala: se alguém fale de acordo com o oráculo de Deus. Significa que fale de acordo com a vontade de Deus. Quando Pedro usa a palavra oráculo, Pedro está dizendo o seguinte, usando a expressão aqui, resposta de Deus. Significa ensine de acordo com a resposta divina. Significa segundo a vontade divina. Pedro usou essa forma para usar, não para expressar a expressão vontade, né? Porque vontade mostra o querer de Deus, mas quando ele põe a resposta divina, significa esse é o parecer de Deus. É isso que Deus quer de cada homem. Já é uma resposta. Significa Deus está respondendo ao homem. Então a gente podia dizer assim, que a vontade de Deus, irmão, é respondida no quê? Que Deus quer que todo aquele que vai ser ensinado, que seja ensinado segundo essa resposta de Deus. Amém? E a segunda coisa, que leve o homem, irmão, a glorificar a Cristo. Amém? Sempre esse propósito. Quando ele usa a expressão final aqui, que ele diz assim, né? A quem pertence a glória e domínio do século, amém. Ele está falando de Jesus Cristo. Então, todo o propósito visa glorificar a Cristo, olha bem, a quem pertence, olha lá, a glória e o domínio. Significa, Jesus, o Deus Pai, entregou tudo ao Filho, confiou todas as coisas. Então, essas duas bases que Pedro fala o seguinte, que toda a resposta divina de Deus tem duas bases. Primeiro, todo ensino de Deus, ensino deve ser ensinado, irmão, no sentido de resposta divina. Segundo, que todo ensino tenha como base a glorificação de Cristo. Essa é a base. Amém? Tudo tem que estar voltado para Jesus Cristo. Palavra boa de Pedro, irmão. Amém? Outra coisa que a gente pode perceber aqui, irmão, existem 6 princípios elementares da fé que são uma resposta divina, que está no autor de Hebreus 6, 1 e 2, né? Por isso, pondo à parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, olha o que ele fala, que é para nós nos deixarmos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, o ensino de batismo, da imposição de mão, da ressurreição de morte e do juízo eterno. Essas 6 coisas que o autor de Hebreus está falando, irmão, que começa desde obras mortas e vai até juízo eterno, que são 6 coisas, são, na verdade, os princípios elementares da fé cristã. São as verdades fundamentais do Evangelho. A gente pode chamar aqui, irmão, de abecedário do Evangelho. Amém? Aonde todas as outras doutrinas, elas derivam, irmão, desses 6 princípios elementares. Por isso que o Pedro está dizendo aqui, irmão, o autor de Hebreus está dizendo que devemos nos deixar levar, irmão, para o que é perfeito. A partir do quê? Desses princípios elementares da doutrina de Cristo. Essas 6 verdades devem pautar a nossa vida apontando o caminho. E outra coisa, elas são o oráculo de Deus. Significa, irmão, são os princípios elementares. Significa, são os princípios básicos. É lógico que Deus tem muitas coisas maiores para nós, mas a base está aqui. Outra coisa, todo cristão precisa conhecer esses princípios elementares da sua vida, do seu relacionamento com Deus, amém? Aí a pergunta fica, para que serve esses oráculos de Deus? Primeiro, serve para
Serve, irmão, para que o homem possa conhecer a vontade de Deus. Uma das maiores ambições do homem, irmão, quanto à vida, é querer saber sobre o futuro. E por isso que a palavra oráculo significa uma revelação divina, é uma resposta divina de Deus quanto ao futuro. Quando nós olhamos os princípios elementares da fé, você pode ver, ela vem desde arrependimento de obras mortas até juízo eterno. Ela vai abranger a vida cristã inteira. Perceba, ela abrange um conhecimento básico, mas ao mesmo tempo ele é completo no sentido de que começa com a nossa fé em Jesus e fala do juízo eterno. Significa aquilo que está no futuro do homem. E que o homem precisa se preparar, o homem precisa trabalhar com base nessas verdades. E a segunda coisa, serve para direcionar e dar ao homem um propósito de vida relevante em Deus. Para que esse princípio servem os princípios elementares, irmão? Amém? Que são esses oráculos de Deus. Serve para quê, irmão? Para direcionar ao homem, irmão, a uma vida relevante, a uma vida que agrada a Deus, a uma vida que tem propósito. Amém? Essa é a ideia. Paulo fala algo muito relevante aos crentes de Filipos, que mostram que eles deveriam viver de forma, como eles deveriam viver de forma prática na sua vida, para que pudesse contar com Deus e ter paz. Olha que interessante, está lá em Filipenses 4:8, vou ler o primeiro versículo, diz assim, ó: finalmente, irmão, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nestas coisas. Olha que palavra. A forma como pensamos definirá a ajuda que receberemos da parte de Deus em nosso cotidiano. Porque, irmão, olha que Paulo fala, irmão, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, for de honra, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que tem uma boa fama. O que Paulo está dizendo? Irmão, nós precisamos ser ensinados, é o que Pedro está dizendo lá em cima, nós precisamos ser ensinados de forma a pensar biblicamente. Ser cristão, irmão, o crente só tem que pensar em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, significa tem um propósito maior, tudo que é amável. Nós não podemos pensar na questão do ódio. A única liberação cristã que existe para a gente ter ódio, irmão, é ódio do pecado. É o ódio do pecado que a gente tem que ter. Amém? O restante, irmão, é para nós ter um coração amável. Amém? Amar o nosso próximo, amar a vida, amar a forma como fazemos as coisas. Amém? Tudo deve ser feito com amor. Essa é a grande questão. Essa é a grande questão que Paulo está dizendo, irmão. A forma como pensamos definirá. Por isso que nós precisamos ter uma vida dirigida, que é essa expressão, né? Para que serve o oráculo de Deus, né? O oráculo de Deus serve para dirigir seu pensamento, para você pensar de forma pura, pensar de forma bíblica, pensar de forma correta. Essa é a ideia, amém? Outra coisa que Paulo fala, que é continuado do versículo: tudo que vocês aprenderam, receberam e ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus de paz estará com vocês. Por que Paulo falou para nós, irmão, pensar em tudo que for puro, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, correto, ou se tiver alguma boa fama? Por que Paulo está dizendo isso? Não, escuta, porque essa frase aqui, ó, é para nós pôr em prática. Amém? Tudo que a gente viu, ouviu e aprendeu é para nós colocarmos em prática. Então Deus será conosco. Amém? Porque, irmão, se nós vamos pensar, se você pensar em coisas mentirosas e agir de forma assim, porque aquilo que você pensa é aquilo que te define, perceba uma coisa, irmão. Como é que Deus vai te abençoar se você está vivendo uma vida fora do propósito? Se você não está vivendo uma vida nobre, se você não está sendo dirigido a viver uma vida, é o que o autor de Hebreus está dizendo, nós precisamos nos deixar os princípios elementares de Cristo, irmão, é para nos levar ao que é perfeito. Significa, é para nós crescermos, é para nós progredirmos, é para nós avançarmos em fé, no conhecimento de Deus. Então o oráculo de Deus aponta para quê? Deus quer que eu e você cresça em Deus. Amém? Então pense nisso, amém? A queda de todo homem se dá por dois motivos, irmão. Primeiro, porque possui uma mentalidade incorreta. O que é o oráculo de Deus? O oráculo de Deus vem para formar uma nova forma de pensar. Vem para me capacitar, é o que Pedro está falando, que a igreja deve ser ensinada segundo a vontade de Deus, deve ser ensinada, irmão, segundo as respostas de Deus, segundo a palavra de Deus.
Então, o que é que faz as pessoas terem uma queda, irmão? É por pensarem, ter uma mentalidade incorreta, uma leitura errada da vida, uma forma errada de pensar, uma forma errada de se ver. Essa é uma grande questão. A segunda coisa, irmão, por não pôr em prática o que recebe da parte de Deus. O que é que leva as pessoas, às vezes, a desviarem, a se perderem do seu propósito em Deus, irmão? É porque, irmão, aquilo que elas ouvem, elas não põem em prática. É o que o texto de Mateus 7, 26, 27, Jesus falou. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem insensato, que construiu sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Infelizmente, não tem como impedir que alguém se desvie, pois todo desviado se desvia pela insensatez, o qual conduz à sua própria vida, quando furtam de si praticar o que ouve. Essa é a grande questão que Jesus falou. Perceba uma coisa, irmão, aquilo que Deus está nos oferecendo, nós temos que ver como oráculo de Deus. O que é oráculo de Deus? Uma resposta divina. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, irmão, como uma resposta de Deus, entendeu? Não é uma sugestão. É isso que muitas vezes a gente erra. O que Pedro falou assim, que é para ensinar como segundo oráculo de Deus? Se alguém fala, né, fale segundo o oráculo. Significa fale segundo uma resposta de Deus. O que Pedro está querendo mostrar para nós, irmão? Muitas vezes as pessoas ouvem a palavra de Deus, irmão, mas eles não a tomam como uma resposta de Deus para a sua vida. Então elas tomam como uma sugestão, como uma dica de Deus, sabe, irmão? E aí o que elas fazem? Então elas não colocam em prática. E aí o que acontece, irmão? Elas, por não praticarem, constroem uma vida sem fundamento, uma vida, irmão, que não suporta, uma vida que não é capaz de lidar com o sofrimento, com as aflições desse mundo. Isso aqui é legal, irmão. A chuva, os rios e os ventos que derrubam a casa de uma pessoa é a mesma que exalta e enaltece a forma como o outro construiu a sua casa. Perceba, irmão, a mesma chuva, o mesmo rio, o mesmo vento que bateu contra uma casa que caiu, é a mesma que bateu contra aquela casa que foi construída na rocha. Qual é a diferença, irmão? É que uma casa, ela foi construída de forma sólida, a outra foi construída, irmão, numa base instável, numa base, irmão, insegura. Então perceba isso, irmão. É os mesmos problemas que exalta um, derruba o outro. Se a gente precisa perceber. Outra coisa que a gente precisa perceber aqui, irmão, uma casa não cai no dia da tempestade. Uma casa não cai no dia que os rios transbordam, ou que o vento forte bate contra a casa. A casa, irmão, foi condenada à queda no dia a qual se lançou o seu alicerce sobre a areia. A queda só foi uma questão de tempo. A pessoa que construiu a casa na areia, irmão, a casa já foi condenada. A casa já estava condenada à queda. Só faltava vir o quê? Era só uma questão de tempo. Significa, era só preciso vir as chuvas, vir os rios e o vento, e aquela casa ia cair. Por que ia cair, irmão? Porque ela estava condenada desde o dia que construiu. É isso que Deus quer mostrar para nós, irmão. Se nós não construirmos uma vida, irmão, com base na vontade de Deus, construirmos uma vida baseada no oráculo de Deus em nossa vida, significa uma resposta de Deus para a nossa vida. Amém? Tomarmos a palavra de Deus como uma resposta para o nosso coração, para o nosso anseio, né? Não nos relacionarmos com a palavra desta forma, irmão. Nós vamos muitas vezes, irmão, construir a nossa vida num alicerce errado. Mas a culpa não é de Deus, irmão. É porque nós não tomamos a palavra de Deus da forma correta. Como às vezes nós não misturamos fé na verdade ouvida. Nós não tomamos ela com a palavra de Deus para o nosso coração. Isso é uma coisa para a gente perceber, amém? Paulo foi enfático e disse: tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham em prática, e o Deus de paz estará com vocês. Esse é o segredo, irmão. O segredo é isso. Quando é que Deus é conosco? Quando nós ouvimos, irmão, né? E colocamos em prática. Quando nós recebemos a palavra de Deus e colocamos em prática, então o Deus de paz. Perceba que Paulo está falando, que eu gosto da expressão do versículo 19, lá no finalzinho: e o Deus de paz estará com vocês. Meu irmão, Deus não está conosco quando nós agimos errado. Perceba, irmão, somos nós que muitas vezes
não construímos a nossa vida da forma correta. Então, Deus é com aquele que anda pela palavra e constrói a sua vida com base nos ensinos dele. Então, irmão, essa é a ideia que Pedro falou e que a gente precisa pensar, e que é a mesma ideia do autor de Hebreus, né? Ele disse que é para nós deixarmos nos ser levados, né, para aquilo que é perfeito. Os princípios elementares da vontade de Deus, irmão, elas vão apontar para nós o caminho, vai servir de base, vão servir de alicerce para direcionar a nossa vida, amém? Por isso pense nessa verdade, amém? Segundo lugar, irmão, quais são os 6 princípios do oráculo de Deus? Quero falar agora uma coisa, pegar bem firme nessa expressão. Olha o que o autor de Hebreus fala: por isso, pondo à parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino do batismo, da imposição de mão, da ressurreição dos mortos e juízo eterno. Ele diz que isso aqui são os princípios elementares. Significa que depois que a gente aprendeu, irmão, não precisa lançar de volta. Aquilo que eu já aprendi, estou vivendo, significa que agora eu preciso ser conduzido de uma forma para aquilo que é perfeito. Mas ele fala que existem 6 coisas, irmão, que deve ser a base, deve ser o esteio, deve ser o fundamento, deve ser a sustentação da nossa vida e que deve promover em nossa vida esse crescimento. Essas 6 verdades, irmão, devem provocar em nós, irmão, uma vida proposital. Primeiro, por quê? Olha o que ele fala aqui, irmão. Por exemplo, qual é o primeiro oráculo de Deus aqui, elementar? O arrependimento de obras mortas. A vida cristã começa com arrependimento. E arrependimento, irmão, é metanoia, significa, é uma mudança de mente. Então, arrependimento de obras mortas significa, irmão, uma nova mentalidade. Tem 4 coisas que a gente precisa aprender. É uma nova mentalidade a respeito de Deus. É uma nova mentalidade a respeito dos homens, como é que eu vou me relacionar com as pessoas. É uma nova mentalidade a respeito da vida, é como eu vou agir, é como eu vou fazer. E a 4ª coisa, é uma nova mentalidade a respeito do eu. Senão daqui a pouco o que nós estamos fazendo, irmão? Você está tentando salvar em si mesmo, irmão, o homem que Deus quer matar. Está matando em você o homem que Deus quer que você edifique. O que eu estou te dizendo, irmão? O nosso eu é para morrer mesmo. Você tem uma mentalidade, escuta, o que é que Deus espera com respeito ao meu eu? Que ele morra. E o meu novo homem, o homem interior, que Deus quer que eu faça? Eu edifique ele. Aí o que a gente faz? A gente, por não entender uma nova mentalidade, o que significa, irmão? A gente continua lançando bases erradas em nossa vida. É o arrependimento de obras mortas, irmão, é uma mudança de mente. Eu preciso entender que outrora, irmão, né, a própria palavra arrependimento de obras mortas, irmão, aquilo que era morto, aqui, o que é obras mortas? Eu tenho 2 coisas para a gente falar sobre obras mortas aqui. Obras mortas são ações que conduzem à morte. Ações mortíferas, ações imorais, egoístas, ímpias, desafeiçoadas e sujas que conduzem à morte. Perceba, a vida do homem, irmão, a vida do velho homem com seus feitos são obras mortas. Está lá em Colossenses 3,9, não mintais uns aos outros, uma vez que despiste o velho homem com seus feitos. O que é obras mortas? São todas aquelas obras, irmão, que são feitos do homem velho. Amém? A vida egoísta, a vida egocêntrica, a vida ímpia, a vida imoral, aquelas obras mortíferas, aquelas ações mortas, irmão, que conduzem o homem à morte. É arrependimento de obras mortas. Escuta, Deus já nos levou a uma mudança de arrependimento de obras mortas. Para quê? Para que você tenha uma nova mentalidade a respeito de Deus. Você não vai ficar agora, irmão, né, como as pessoas dizem, né? Ah, eu amo a Deus, mas estão mentindo. Isso contrapõe o amor a Deus. Como é que eu posso dizer que eu creio em Deus e vivo uma vida de mentira? Como é que eu posso falar que eu amo a Deus e não amo meu próximo? Você vê como é que é diferente? Então o oráculo de Deus deve provocar em nós uma nova mentalidade. Significa uma mudança de mente, uma mudança de postura, uma mudança de coração. Outra ideia que obras mortas são obras impuras. Por exemplo, o judeu, irmão, tocar no corpo de uma pessoa morta era algo impuro. E assim, irmão, ele ficava impuro, incapacitado
para o culto divino até se purificar. Perceba, as obras mortas, irmão, tornam o homem, irmão, indignos do seu relacionamento com Deus. O apóstolo Paulo falou uma frase, um versículo lá em Coríntios, 2 Coríntios 6, 17 e 18: por isso retirai-vos do meio dele, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei vosso pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Perceba, receberei significa como filho, como filha. Ele está falando da filiação, ele está falando de aceitar Jesus, então de se converter. Escuta, uma vez salvo, nós precisamos nos retirar, irmão, de tudo aquilo que gera impureza em nosso relacionamento. Perceba, o judeu tocar em algo morto, as obras mortas, é exatamente isso. É uma coisa, irmão, que nos torna impuro em nosso relacionamento com Deus. Uma vez que nascemos de novo, uma vez que nós nos convertemos, irmão, precisamos ter agora uma nova mentalidade a respeito das coisas. O que é que produz vida e o que produz morte em nossa vida? O que é que nos conduz a uma vida saudável do que uma vida daquilo que gera em nós uma vida fria, uma vida que está matando o nosso relacionamento com Deus, irmão. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que ter. O oráculo de Deus significa uma resposta de Deus. Deus quer que você tenha uma nova mentalidade, amém? A respeito dele, a respeito dos homens, a respeito da vida e a respeito de você mesmo. Essa é a nossa mentalidade. Segunda coisa que é o oráculo de Deus, irmão, é a fé em Deus. A fé como oráculo de Deus, irmão, é uma fé que coloca seu olhar em Deus, como busca da aprovação de Deus. Quando nós olhamos a ideia de fé, a vida cristã é um relacionamento de fé. Mas perceba, qual é a ideia que o autor de Hebreus coloca aqui, irmão? A ideia da fé aqui é colocar seus olhos em Deus, irmão, com uma busca, de buscar a aprovação de Deus, se tornar alguém agradável aos olhos de Deus. Hebreus 11:6 fala exatamente isso, né? Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Acabou. Como é que eu posso me tornar alguém agradável a Deus? Sendo alguém de fé. E quando a gente fala disso, nós significa viver uma vida, irmão, que busca de Deus a aprovação. Às vezes nós queremos buscar a aprovação das pessoas, mas a verdadeira relacionamento com Deus agora, a verdadeira resposta divina para a nossa vida é que Deus quer que você aprenda a buscar a aprovação dele antes de qualquer outra pessoa. Você quer ver uma vida boa? Você quer ver uma vida abençoada? Você quer ser feliz? Você quer ter paz? Você quer viver uma vida vitoriosa? A primeira pessoa que você tem que agradar é Deus. A primeira pessoa que você tem que ter uma fé no sentido de fazer as coisas agradáveis é Deus. Essa é a resposta de Deus para você. Amém? Às vezes nós queremos pensar em agradar tantas pessoas e eu digo assim, escuta, a minha vontade para você, a minha resposta para você é que você se torne alguém que me agrade. Viva essa vida e você vai ser feliz. Amém, irmão? Quando nós tentamos agradar pessoas, nós vamos viver uma vida de constante fracasso, porque nós sempre, irmão, não conseguiremos satisfazer as pessoas. Mas quando nós nos tornamos alguém agradável a Deus, nós, além de agradarmos a Deus, nós vamos estar fazendo a coisa correta. Porque muitas vezes, para agradar pessoas, você acaba se subjugando, né? Se inferiorizando, amém? Às vezes não podendo falar a verdade. É máximo. Então pensa nisso aí. Jesus viveu uma vida para agradar a Deus. Este é meu filho amado em que me compraste. Foi o que o pai falou. Quando Pedro andava sobre as águas e tirou os olhos de Cristo e reparou a força do vento, Pedro afundou e precisou que Jesus o salvasse. E Jesus advertiu Pedro, homem de pequena fé. Amados, é a fé que nos torna agradáveis a Deus. Essa é a vontade de Deus. Qual é a resposta de Deus para você, irmão? Por que Jesus falou para Pedro, depois de ter andado sobre as águas, tirou os olhos e afundou? Jesus o repreende, Jesus o adverte, Jesus o exorta, Jesus dá uma resposta divina para o que aconteceu com ele. Diz assim, escuta Pedro, por que você afundou?
Você afundou naquela hora porque você foi um homem de pequena fé, que significa você não buscou agradar a Deus, você ficou reparando, você olhou a circunstância, você ficou uma vida subjetiva, sabe, irmão? Você procurou viver uma vida olhando para a aparência das coisas, tentando dar forma às coisas. Ele disse, isso não funciona. O que dá forma à sua vida é a sua fé em Deus. Então aprenda uma coisa, irmão, a resposta de Deus para a sua vida é exatamente isso. Viva uma vida de fé e você vai viver uma vida que agrada a Deus. Amém? Qual é a resposta de Deus para a sua vida hoje? Esse escuta, viva uma vida de fé e você vai estar me agradando. Acabou. Só para a gente consumar essa verdade, é pela fé que alcançamos o testemunho de aprovação de que agradamos a Deus. Pedro fala um texto que é tremendo, que é 1 Pedro, capítulo 1, 6, 7, 8 e 9. Ele fala assim, olha o que ele fala: nisso exultai que é se exaltar, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristado por várias provações. Contristado aqui é tristeza, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor e glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, há mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultai com alegria indizível, cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. O autor de Deus está dizendo o que para nós aqui, irmão? A parte final aqui, a conclusão da nossa fé, é a salvação da nossa alma. Mas ele aponta aqui para várias coisas, irmão. A nossa fé muitas vezes vai ser provada. Mas quando ela for provada, se exulte nisso, porque você está fazendo a coisa certa. Quando você enfrenta a vida com fé, então assim, escuta, exulte nisso. Se glorie em Deus de viver uma vida de fé. Se glorie de viver uma vida de fé. Segundo, se glorie de viver uma vida que resulte, ou que redunde na glória de Cristo. É isso que Pedro falou lá atrás. Pedro estava dizendo assim, escuta, né? Qual é a vontade, a resposta divina para todo homem? É que o homem viva uma vida para a glória de Deus. Acabou. Sua fé deve redundar numa vida que honra a Deus. Quando você está fazendo isso, você está vivendo uma vida agradável. Em outras palavras, é uma resposta de Deus para a tua vida. Pastor, como é que eu vivo uma vida que agrade a Deus? Deus está dizendo, viva uma vida de fé. Terceiro oráculo de Deus, né? Princípio elementar, batismo. Isso aqui é forte, irmão. O cristão deve experimentar o que realmente significa batismo. O que significa batismo, irmão? Tem uma expressão que eu estava lendo, William Buckley, e ele fala uma frase que é muito legal. Batismo de instrução. O conceito de batismo era mais que apenas batismo nas águas. Era que aquele que se batizasse também tivesse a mesma disposição de ter um batismo de instrução. Batismo de instrução é que o candidato ao batismo não apenas se preparasse para ser imergido nas águas do seu corpo, mas que sua alma também fosse completamente imergida nas águas da instrução da palavra de Deus. O que é batismo de instrução, irmão? Por exemplo, a pessoa que vai se batizar, irmão, ela se preocupa com o batismo, ela deseja se batizar, ela quer nascer de novo, ela quer viver a experiência do batismo. Mas ele diz, não, onde é que está muitas vezes as falhas das pessoas, irmão? As pessoas têm uma disposição de batizar, mas elas não têm a mesma disposição de ser instruídas na palavra de Deus. Elas não têm, irmão, a mesma disposição de ter uma vida imergida, submetida, sabe, inundada pela palavra do Senhor. Significa, de fato, ser instruído pela palavra de Deus. Amém? Batismo de instrução é uma renovação mental. Essa é a ideia, que é o Romanos 12:12. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como é que nós vamos descobrir uma boa, agradável e perfeita vontade de Deus, irmão? É imergindo na instrução, tendo uma mente, uma vida renovada, tendo a nossa mente renovada através da palavra. É o que Pedro falou lá atrás, irmão. Pedro falou assim, que todo mundo, irmão,
deve aprender o que, irmão? Segundo o oráculo de Deus. Significa, irmão, eu preciso passar na minha mente, irmão, pela palavra do Senhor. Então eu vou experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por que não vivemos uma vida às vezes abençoada mais, irmão? Porque o problema está na nossa mente. Quando a gente falou agora há pouco lá atrás, irmão, o que é que leva uma pessoa à queda, irmão? É a sua falta de mentalidade. Ela não tem uma mentalidade correta, ela não pensa corretamente, entendeu, irmão? Ela não pensa de forma nobre, ela não pensa de forma, irmão, na boa fama. Esse é o grande problema das pessoas. O que prova o quanto alguém está em Cristo é quando a sua instrução foi inundada pelas verdades de Cristo. Olha a frase de Paulo em Colossenses 3,16: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensine e aconselhe-se uns aos outros com toda a sabedoria, cante salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seus corações. Qual é a vontade de Deus, meu irmão? O que é que tem a ver a ideia do batismo aqui? Não só o batismo nas águas, mas o batismo de instrução. Significa, irmão, qual é o oráculo de Deus? Qual é a resposta divina de Deus? Deus quer, irmão, que você, a palavra dele habite ricamente na tua vida. Você seja inundado, amém? O batismo nas águas, irmão, seja um nascimento novo para você, mas seja um nascimento na instrução. Seja um nascimento, irmão, no aprendizado. Seja um nascimento, irmão, onde você deseja ricamente, irmão, que Deus habite no teu coração através de sua palavra, através do conhecimento, através da verdade. Então o batismo tem muito isso, irmão. Não é só batizar o corpo, é batizar a sua alma. Amém? É uma alma que deseja aprender a crescer em Deus. A nossa boca deve falar do quanto estamos inundados em Cristo e do quanto estamos imergidos no batismo instrutivo da palavra de Deus. Cara, isso é muito forte. Aplicação do oráculo. A vontade de Deus é que a palavra de Deus habite ricamente em nossa vida, a ponto de nos conduzir, irmão, a uma vida boa, agradável e perfeita. Amém? Que Ele tem para a nossa vida. Se sua vida está ruim, se tem morte em sua vida, ou lhe falta fé, em alguns momentos da vida, é porque você nunca se colocou dentro da palavra de Deus. Batismo é ser colocado dentro, porque a palavra batismo, né? A palavra eclésia é tirado para fora, e a palavra batismo é ser colocado dentro. Perceba isso aqui, irmão. Eu preciso ser colocado dentro da palavra de Deus, dentro da instrução de Deus, dentro do ensino de Deus. Jesus falou sobre isso, João 15,7. Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes serão concedidos. Amém? E lhes será concedido. Pronto, acabou. Amém? Eu preciso estar em Cristo. Mas mais do que isso, eu preciso estar inundado. Amém? No oráculo de Deus, na resposta de Deus. Amém? Qual é a vontade de Deus? Não. É que você aprenda de Cristo. Amém? Que o batismo não apenas seja um novo nascimento, mas seja um novo nascimento da instrução de Deus. Faça em você, gere em você uma fome por Deus. Gere uma fome pelo conhecimento de Deus. Gere uma fome, irmão, para você renovar a sua mente de tal forma que você possa ser conduzido à boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Palavra boa, hein? Quarto oráculo de Deus, a imposição de mãos. Na prática judia, irmão, a imposição de mão tinha 3 significados. Primeiro, significava a transferência da culpa. Aquele que sacrificava um animal, ele impunha as mãos sobre a cabeça da vítima para simbolizar o fato da transferência da culpa ao animal. Então, a primeira coisa que tinha no conceito era impor as mãos. Quando ele colocava a mão sobre o animal, os pecados da pessoa eram transferidos pelo animal. Essa é a primeira ideia. A segunda significado de transferência, irmão, é a transferência de bênção. Quando um pai abençoa seu filho e impunha as mãos sobre a cabeça como objeto de bênção. Por exemplo, né, Isaac, né, abençoou Jacó. Jacó abençoou, né, Efraim e Manassés, filhos de José, amém, que receberam a bênção da primogenitura. Perceba aí, a segunda ideia de posição de mão é transferência da bênção. Transferência, por isso que a Bíblia manda a gente impor as mãos. Outra ideia de significava essa imposição de mão significava a transferência da unção para o serviço, que é a ordenação, que acontece pela imposição de mão. Você pode ver, o rei era ungido por quem?
o rei era ungido pelo sacerdote. O sacerdote tinha a função de ungir, amém? Os pastores são ungidos, irmão, por uma ordenação de uma autoridade maior que ele. Ninguém se auto-ordena, ninguém se autodeclara. Tudo isso acontece através da imposição de mão. Então está aí essas três coisas para a gente aprender. Aplicação: a imposição de mão é o meio que Deus estabeleceu, irmão, para comunicar sua bênção. E tudo que podemos e devemos fazer é exercitar a nossa fé na imposição de mão. Outra coisa, irmão, sabe que muitas vezes, né, até o texto do Tiago, capítulo 5, ele fala, né, está alguém doente, né, chama os presbíteros. Olha que ele fala, tem alguém doente, chame os presbíteros. Iniciativa da disposição daquele que crê, né, e ele vai ungir com óleo, né, ele vai impor as mãos e a oração da fé salvará o enfermo. Perceba, irmão, aqui tem um princípio: a imposição de mãos é um meio pela qual Deus abençoa. Por exemplo, liderança é unção de transferência. Você pode ver, né, irmão? É uma imposição. A pessoa vai casar. A imposição de mão para penetrar, para liberar, né, para impetrar o favor de Deus sobre aquele relacionamento. Nós temos que buscar, irmão, sempre isso. A imposição de mão, ela é o meio pela qual Deus nos abençoa. Jesus curou muitas pessoas impondo as mãos. E perceba, essa é a vontade de Deus. Deus quer, irmão, que a gente busque a bênção. O que é imposição de mão? Eu podia explicar isso para você de uma forma muito mais clara. A imposição de mão é a busca da bênção de Deus. Nunca faça nada, irmão, que não tenha a bênção de Deus. E Jesus quer mostrar para nós. É o princípio elementar da fé. Significa, eu preciso buscar a bênção, eu preciso buscar o favor de Deus. Essa é a ideia quando Saul tinha mentalidade correta. O problema é que ele nos tornou inapropriado para a função. Mas ele falou para Samuel: escuta, me unja, né? O povo está aqui para que todo mundo me respeite. Por que ele quis aquilo, irmão? Porque ele sabia o valor, amém, de uma ordenação, de uma bênção. Mas Samuel falou o contrário para ele: hoje não, Senhor, hoje já procura um homem melhor que você. Hoje o Senhor te rejeitou e já está à procura de alguém. Por que ele falou aquilo, irmão? Porque ele se tornou uma pessoa inapropriada por favor de Deus. Ele não trabalhou. Perceba, a imposição de mão fala que eu preciso buscar. Deus estabeleceu um meio para receber a bênção de Deus, amém? Falando sobre isso, irmão, todos podem pôr as mãos? Se a gente pensar bem, todos da eclésia deveriam poder impor as mãos. Porém, nem todos possuem uma vida para isso. A imposição de mão é uma transferência. Por isso, irmão, os que não possuem uma vida pura, uma vida de fé e mergulhar na instrução bíblica, não podem impor as mãos por viver uma vida fora da vontade de Deus. Vamos lembrar que uma das coisas de impor as mãos, também tem a ver com a culpa. Significa receber aquilo que está no outro. Então, temos que tomar cuidado, né? Tem um texto bíblico que eu acho legal disso, né? Em Ageu 2, 13 e 14, diz assim, ó. Em segunda perguntou Ageu: se alguém ficar impuro por tocar num cadáver e depois tocar em alguma dessas coisas, ela ficará impura? Sim, responderam o sacerdote, ficará impura. Então disse Ageu: é o que acontece com este povo e com essa nação, declara o Senhor. Tudo que fazem e tudo que me oferece é impuro. Está vendo, irmão? Se nós estivermos impuros, nós vamos transferir a nossa impureza. Amém? Por isso que nós somos chamados a viver em santidade. Perceba, o sacerdote representa o crente, irmão, como dispenseiro da graça. Por isso ele precisa viver uma vida santa, separada com o ministro para abençoar o que ele vier a tocar e não trazer impureza. Olha que coisa interessante. O sacerdote, isso aqui é legal, o sacerdote, segundo os judeus, irmão, representa o homem que tem acesso direto à presença de Deus. É uma espécie de correio pessoal entre Deus e o homem. Este é o grande privilégio dos que se mantêm fiéis a Cristo e pode ser usado como instrumento de Deus para comunicar a sua bênção. Amém? Aqui é uma coisa importante. Cada pessoa, irmão, homem de Deus, mulher de Deus, tem que viver como tal. Como é que Deus pode usar como instrumento de Deus, irmão? Quando nós vivemos uma vida santa. Perceba, irmão, a bênção de Deus pode ser liberada. Amém? A palavra de Deus diz: aonde você impor as suas mãos, colocar as suas mãos, abençoado será. Mas escuta, irmão, mas para isso eu preciso viver uma vida santa. Eu preciso viver uma vida pura em Deus, irmão. Perceba, olha o que o Ageu falou para o sacerdote, para o povo, os seus contemporâneos naquele dia. Ele falava que o sacerdote tocava as coisas mortas, depois ele lá e tocava na oferta. Ele dizia: o que aconteceu com a oferta? Não, a tua oferta não é impuro. Aí ele dizia: escuta, é assim, este povo, tudo que eles me oferecem está impuro. Por quê? Por causa da vida que eles estão levando. E eu vou dizer uma coisa para você: qual era a impureza que o povo estava vivendo no dia de Ageu, irmão? Qual é a impureza que estava vivendo no povo de Ageu, irmão?
Ele não está dizendo que ele está vivendo em pecado. Você pegar o texto de Ageu, ele está dizendo o seguinte, irmão, a única coisa que acontece no dia de Ageu, irmão, é que eles recusaram edificar a casa de Deus. Perceba, eles não estavam edificando a casa de Deus. O que faz, irmão? Perceba, toda pessoa que não anda segundo o oráculo de Deus, segundo a vontade de Deus, segundo a resposta de Deus, irmão, ele está inapropriado. Escuta, quando é que eu sou um canal de Deus para abençoar? Quando eu vivo dentro do favor de Deus. Por isso, eu vivo uma vida assim. E você vai servir como um instrumento de bênção para abençoar outras pessoas. Amém? Qual é a vontade de Deus, irmão? É que você tenha unção. Amém? Precisamos viver uma vida, irmão, que transmita. Amém? Precisamos viver uma vida que busca a bênção de Deus. Meu irmão, tudo que você vai fazer na vida, busca o favor de Deus. Por que você tem que viver uma vida santa, irmão? Porque seu trabalho vai ser abençoado. Você. Segundo, eu quero viver uma vida de líder. Meu irmão, busca a unção do seu líder. Busca uma submissão. Está aí a grande questão, irmão. Irmão, nós precisamos aprender a viver uma vida que deseja a bênção de Deus, que receba a bênção de Deus. Perceba, a imposição de mão nos fala sobre o que, irmão? A necessidade que temos, irmão, de buscar a bênção de Deus, de buscar a ordenação de Deus, de buscar a favor de Deus. Se Deus estabeleceu a imposição, não significa, irmão, aprenda a submeter, aprenda a abençoar. A Bíblia fala sobre isso, aquele que honra pai e mãe, irmão, vai ter vida abençoada, ele vai bem em tudo. Então aprenda, irmão, a imposição de mão não é só um ato, mas é também um ato, irmão, de aprovação. Significa, eu estou fazendo tudo com prol de buscar a bênção. Eu quero a bênção, eu quero favor de Deus. Eu valorizo a bênção. Essa tem que ser a ideia, irmão. Quinto, o oráculo de Deus representa a ressurreição dos mortos. O princípio mais importante do cristianismo é que Jesus veio dar aos homens a vida eterna e blindar o homem com a imortalidade. O Evangelho tem como proposta ensinar que o melhor está no futuro e que por esta razão todo aquele que crê no Evangelho deve fazer de sua vida, irmão, neste mundo, uma escola de preparação para a eternidade. Não, a vida, por isso que os antigos viveram como peregrinos na fé. Por que eles viveram como peregrinos, irmão? Como forasteiros. Por que eles viveram nesse mundo dessa forma, irmão? Porque, irmão, eles visavam algo futuro. Perceba, o melhor do Evangelho está no nosso futuro, que está na nossa eternidade. E o que Deus quer que a gente pense? Que a gente viva uma vida, irmão, com essa perspectiva, não vivendo pelo momento. Amém? Deus quer que você viva a sua vida, seu dia a dia, seu trabalho, que você case, mas com toda a base, pensando sempre, irmão, o que, irmão? Na ressurreição, ou melhor dizendo, a participar da primeira ressurreição. Deixa eu falar aqui uma coisa para você. Os que estão mergulhados no compromisso com Cristo, irmão, Ele o ressuscitará no último dia. Jesus falou isso em João 6,54. Todo que come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Perceba isso aqui, irmão. Comer a carne e beber o sangue do Senhor, irmão, fala de uma vida comprometida. Precisamos viver uma vida, irmão, que expresse nosso compromisso, que expresse, irmão, o desejo que nós temos, irmão, de que Deus nos ressuscite no último dia. Essa deve ser a vida que direciona a sua vida. Se você fosse pensar assim, escuta, como é que eu devo viver uma vida nessa terra? Deus está dizendo para você, viva uma vida comprometida, que trabalhe, que aguarde, que blinde você nessa terra, amém? Ou que seja uma escola de preparação para a vida que é eterna. Tá bom? Tenha uma vida comprometida, irmão. Irmão, nossa vida não termina na sepultura. Nós temos que nos prepararmos para a ressurreição. Ele diz que quem come a minha carne, bebe meu sangue, eu o ressuscitarei no último dia. Ele está falando de compromisso. Viva uma vida comprometida no futuro, para encontrar com Cristo. Tudo em sua vida. Essa é a resposta divina para você. A palavra boa, né? A primeira ressurreição é dos que fizeram de sua vida a felicidade do céu. Olha, a primeira ressurreição é dos que fizeram de sua vida aqui na terra a felicidade do céu, que é a palavra bem-aventurança. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Está lá em Hebreus, em Apocalipse 20, verso 6. A palavra feliz não é bem-aventurado. A palavra aqui, irmão, no grego é makarios, que significa aqueles que vivem para desfrutar da felicidade que vem de Deus.
A palavra Macarios no grego significa, irmão, aquele que vive para desfrutar da felicidade que vem de Deus. O que a gente aprende com o oráculo de Deus falando sobre ressurreição dos mortos? É a pessoa que vive a vida nesse mundo, trabalha nesse mundo, buscando a participar da primeira ressurreição. Ele vive uma vida agradável a Deus, com uma finalidade. Eu falei agora há pouco, né? Para que serve o oráculo de Deus, irmão? Ele serve, irmão, para direcionar a vida de uma pessoa a uma vida proposital. Essa é a visão. Lembra que o apóstolo Pedro, o autor de Hebreus, disse: deixemos levar para aquilo que é perfeito. Irmão, essa vida proposital, quando a gente vive uma vida, irmão, pensando no futuro com respeito ao quê? Eu estou trabalhando hoje, pensando, irmão, na minha ressurreição, que Jesus vai me ressuscitar naquele último dia. Perceba, eu vou viver uma vida proposital. Eu não vou viver uma vida perdida, eu não vou viver uma vida desorientada, eu não vou viver uma vida aqui nesse mundo, irmão, de qualquer jeito. Eu vou viver uma vida, irmão, onde expressa o meu compromisso, aonde expressa a minha aliança, aonde expressa, irmão, o meu relacionamento com Deus. Amém? Então, bem-aventurado de acordo com Jesus. Aqui é a frase legal, uma aplicação. Bem-aventurado de acordo com Jesus, irmão, é aquele que vive e trabalha para ser achado lá de Deus, assim que sua alma deixar o corpo. Olha que frase legal. Bem-aventurado de acordo com Jesus é aquele que vive e trabalha para ser achado ao lado de Deus, assim que deixar o seu corpo. É uma das frases de William Barclay. Perceba, o que é bem-aventurança? É aquele que vive de acordo, irmão, com Jesus, irmão, que trabalha para ser achado lá de Deus, irmão, assim que deixar seu corpo. Quando Lázaro morreu, vieram os anjos e o serviram. Ele participou da transição. O rico morreu e se encontrou no inferno. Acabou. Aí a frase. Então, viva uma vida, irmão, que te faça participar da primeira ressurreição. Lembra que a primeira ressurreição é salvação, a segunda, irmão, é trono branco, é condenação. E a segunda parte da nossa mensagem agora. E o oráculo de Deus, o sexto oráculo de Deus é juízo eterno. O oráculo da vontade revelada, irmão, que existe uma sentença de juízo a todo homem e que perdura por toda a eternidade. Outra coisa que a gente tem que ter em mente. Sexta resposta divina. Escuta, Deus está dizendo assim, ó. Há no futuro de todo homem um juízo eterno, e a gente tem que trabalhar para se livrar dele. O oráculo da vontade de Deus mostra que está no caminho de todo homem o que, irmão? Hebreus 9:27, da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, depois disso enfrentar o juízo. Pois como morrer, o homem vai enfrentar o juízo. Está no destino de todo homem, olha bem. O juízo, irmão, é a morte eterna. No lago de fogo, que é chamado segunda morte. Está lá em Apocalipse 20, 14 e 15. Então, a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Olha aí o texto. Se o nome de alguém não for encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Então, o que eu tenho que fazer, irmão? Se há um juízo, o que Deus está dizendo é o seguinte, esse é um outro oráculo de Deus, irmão. Irmão, o que a gente tem como cristão pensar nisso? Não. Jesus falou uma das 7 igrejas do Apocalipse, não, que ele pode ter seu nome apagado do livro da vida. Então não adianta nós brincarmos. Amém? Uma vez salvo, uma vez que nós estamos em Cristo, nós estamos fora do juízo eterno. Mas o autor também de Hebreus, acho que capítulo 2, se não me engano, ele diz assim, irmão, como escaparemos nós se nós negligenciarmos tão grande salvação? Irmão, se uma vez que Deus nos oferta a salvação, nós somos livrados do juízo eterno, amém? Escuta, porque agora nós temos a vida eterna, mas depois de nós provarmos, né, o mundo vindouro, sermos cheios do Espírito Santo, provarmos a palavra de Deus revelada em nossa vida, irmão, nós o abandonarmos, é a mesma coisa para nós. Então, por isso, irmão, a gente precisa entender o seguinte, irmão, nós temos que trabalhar, que uma vez que o meu nome foi arrolado no livro da vida, eu preciso trabalhar para servir a Deus continuamente. Essa é a resposta de Deus para a minha vida. Então, significa, não brinque. O que é, o sexto
é o oráculo de Deus, é o juízo eterno, porque é isso que está em nossa final, nossa vida. Então não adianta a gente, escuta aqui, deixa eu falar uma coisa para você, não adianta você andar 6 meses com Deus, não adianta você andar 99% da sua vida com Deus, aí às vésperas da sua morte, irmão, você perde a fé, você larga Jesus Cristo, você aparta do Senhor, acabou, filho. Por isso que a Bíblia diz, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Mateus 10, 22, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, meu irmão, tu tem que perseverar. É a doutrina da perseverança, significa você tem que perseverar, você tem que ser fiel. Por quê, irmão? Porque existe algo, amém? A gente não pode brincar não, meu irmão. A gente tem que ter uma vida com Deus que mostra, irmão, essa é uma resposta divina. O que é o oráculo de Deus? Escuta! Nós temos que trabalhar. Jesus já fez a parte dele, irmão, já morreu na cruz, já te ofertou um escape para você não ter que aparecer lá. Por isso tem que ser sério. E olha o que fala Apocalipse 20:10. No lago de fogo, irmão, que arde enxofre, eles serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. É um lugar de tormento todo dia, para todo sempre. Jesus do céu. Então o Evangelho é uma boa notícia como resposta de salvação do juízo eterno. Escuta, irmão, o Evangelho é uma boa notícia, é um oráculo da boa notícia de uma resposta à salvação. João 3,16 é exatamente isso, porque Deus amou muito a maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Perceba, Jesus é um presente de Deus para resolver o problema do futuro do homem. Jesus veio para dar vida eterna, pois todos que têm seus pecados julgados pela cruz estão salvos, passaram da morte para a vida, e já não entram mais em juízo algum. Glória a Deus. Olha lá, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Por isso, irmão, seja fiel, amém? Então, uma vez em Cristo, o homem está salvo. Tudo que precisa é perseverar e ser fiel até a morte, ser fiel até que Cristo volte ou que Cristo te chame para estar com Ele, amém? Seja fiel, amém? Então, encerrando aqui, eu quero terminar aqui pensando nisso. Deus quer que você aprenda a ser fiel. Os princípios elementares de Deus, irmão, é para fazer a gente se comprometer. Cada um desses princípios, ele está apontando o que, irmão? Aquilo que eu preciso fazer para me permitir deixar de ser conduzido para o que é perfeito. Vida cristã, irmão, relacionamento com Deus, irmão, não é uma vida à margem do perigo, onde eu todos os dias estou correndo risco. A pessoa que lança o seu fundamento da sua vida na areia, é uma vida, irmão, que está sempre correndo risco. Não foi para essa vida que Deus nos chamou. Deus nos chamou para uma vida sólida, uma vida sustentável, uma vida estável, uma vida firme, uma vida consolidada. Irmão, por isso que a gente tem que trabalhar. O oráculo de Deus é uma resposta divina. Só que escuta aqui, irmão, não é porque é uma resposta divina, entendeu? Que eu devo viver uma vida. Não. Escuta, a salvação nos foi dada. Mas a gente precisa agora, irmão, nos esforçar para entrar. Amém? Entrarmos com louvor. O autor de Judas diz, né, que Jesus é poderoso, irmão, para nos guardar. Amém? Para nos apresentar diante de Deus com exultação. Então, irmão, seja guardado por Cristo, para que você seja apresentado a Deus, irmão, com exultação. Amém? Com louvor, porque você viveu uma vida comprometida, entregue, uma vida instrutiva, sabe? Você criou uma nova mentalidade, né? Você deixou as obras mortas, amém? Você viveu uma vida voltada para agradar a Deus, né? Você viveu uma vida imergida, né? Para que Cristo habitasse ricamente em você. Você viveu uma vida, irmão, que buscava sempre a bênção de Deus, que é a imposição de mão. Significa, eu vivi uma vida que sempre busca a bênção de Deus. Eu vivi uma vida, irmão, que sabe, irmão, apontando para participar da primeira ressurreição, amém? Para participar do gozo eterno. Cara, escuta, essa é a vida que Deus está dizendo para você, amém? É uma vida, irmão, que está se livrando. Escuta, o último acontecimento da vida humana, o homem está dando morrer uma só vez, depois vir o juízo. Escuta, irmão, quando é que nós vamos enfrentar o juízo? Por que Jesus nos deu a salvação? A salvação é uma bênção que você vai desfrutar por ocasião da sua morte. Então, por isso que tem que pensar, escuta, Deus te deu a vida eterna. E essa bênção vai ser usada quando, irmão?
quando você for chamado por Deus. Agora, se você vive uma vida, irmão, que não vive dessa forma, que não pensa nessas coisas, irmão, você pode ter uma grande decepção, você pode ter uma grande frustração. Por isso, irmão, hoje eu quero te chamar você a viver uma vida com base nos ensinos de Deus. Amém? Permita que o Evangelho permeie a sua vida. Permita que a resposta de Deus para a sua vida norteie seu coração. Mude sua forma de pensar. Amém? Escuta, até que Jesus chame. Até que Jesus volte. Viva uma vida comprometida com os princípios elementares da doutrina de Cristo. A vida cristã, elas querem te conduzir a sair da margem, a sair da beira, sabe? A vir para o meio. Às vezes nós aceitamos Jesus, mas nós estamos na margem. Nós estamos na periferia, sabe, irmão? De uma vida onde está iniciando. A vida cristã é uma vida comprometida, é uma vida onde eu busco constantemente, irmão, estar enraizado e enraigado em Cristo, irmão, me tornando um só com Cristo, amém? Me tornando uma pessoa amalgamada, significa, né, irmão, misturado. Estou me misturando com Cristo, estou me tornando um com Ele, Cristo está crescendo em mim. Esse é o propósito do Evangelho, amado. Viver uma vida na periferia significa, irmão, uma vida, irmão, que eu não estou comprometido, eu não estou enraizado, eu não estou me enraigando, eu não estou me tornando um com Cristo, irmão. Sabe, irmão, eu estou vivendo uma vida, irmão, sabe, irmão, arriscada, construindo uma vida, sabe, sobre areia, construindo, lançando a minha vida sobre isso, sem saber de uma única coisa, irmão. Escuta, eu vou ter que lidar com o juízo. É igual as 5 virgens loucas. Não se prepararam para o que, olha, irmão, quando é que ela deparou com o juízo? Quando é que ela deveria ter enfrentado? Foi no último momento. A última coisa da sua caminhada cristã, irmão, é que você vai ter que enfrentar o juízo. Só que naquela hora, se você tem a vida eterna, se você viver uma vida como alguém que tem vida eterna, se você viver uma vida para Cristo, você viver uma vida, irmão, assim, você não tem do que se envergonhar. É o que o autor do apóstolo João diz, irmão, que naquele último dia muitas pessoas vão se confundir, porque elas não parecem nada com Cristo, porque viveram uma vida, irmão, aquém de Cristo. Então terão muito que se confundir. Por isso, não, viva uma vida, porque quando Jesus se manifestar, você será como Ele, você vai viver uma vida, a sua verdadeira vida se manifestará, porque você viveu uma vida em Cristo, para Cristo, onde tudo o seu propósito era glorificar a Cristo. Eu quero orar com você nessa noite. Senhor Deus, a sua palavra, Senhor, vem para fazer a gente crescer. Ó Deus, precisamos nos conduzir, Pai. Ó Deus, como o autor de Hebreus capítulo 5 diz, Senhor Deus, ó Pai, há muita coisa a dizer, ó Pai, mas as pessoas se tornaram tardias. Ó Deus, tornaram, Senhor Deus, ó Pai, apresentaram um grau de dificuldade, Senhor Deus, ó Pai, de se permitir ouvir, de se permitir crescer, e que criou-se uma necessidade, Senhor Deus, de que de volta fosse ensinado, Senhor. Ó Deus, porque, ó Pai, eles não foram conduzidos, ó Pai, os ensinos da verdade do Evangelho não conseguiram gerar um crescimento, não conseguiram gerar um propósito, não geraram, Senhor Deus, uma vida proposital nessas pessoas, ó Pai. Por isso, ó Pai, elas estavam agora necessitando que alguém vos ensinasse de volta, alguém nos desse de volta, Senhor Deus, leitinho, Senhor, porque as verdades não surtiu efeito, ó Pai, porque as verdades, Senhor Deus, não modificou, ó Deus, não trouxe, Senhor Deus, não tirou a pessoa das margens, ó Deus, de um relacionamento com o Senhor, não trouxe a pessoa para o meio, não trouxe a pessoa para o centro do oráculo de Deus, não trouxe a pessoa, Deus, para o centro de uma vida como resposta, aonde ouve a palavra, aonde é edificada uma vida com base nos ensinos do Senhor. Ó Deus, por isso, Pai, toma nossas vidas, Pai. Ó Deus, que nos permitamos, na verdade, ser conduzidos ao crescimento, a uma vida madura, a uma vida de compromisso, uma vida, Senhor, aonde cada vez mais, ó Pai, sejamos achados em Cristo. Ó Deus, sejamos achados, ó Pai, ó Deus, ligado a um fundamento, a um propósito, a uma vida, ó Deus, uma vida, ó Pai, de bênção, uma vida que busca Teu favor, uma vida que busca ser agradável a Ti, uma vida, Senhor Deus, ó Pai, que todo o seu desejo, todo o seu propósito, Senhor, requer, ó Deus, ó Pai, a sua bênção, sua aprovação, seu querer na sua vida, Pai. Ó Deus, enquanto estamos nessa vida,
Não podemos, ó Pai, afrouxar, não podemos amolecer, não podemos, ó Pai, viver uma vida aquém, precisamos viver uma vida proposital. Por isso gera no coração dos teus filhos, ó Pai, uma vida de propósito. Que ouvindo essa palavra hoje, Senhor, possa se deixar, Pai. Ó Deus, possa ver, ó Pai, que muitas vezes coisas que têm acontecido em sua vida, muitos males, muita dificuldade, ó Deus, tem sido, Senhor Deus, porque não tem buscado sua aprovação, não tem desejado, ó Deus, ansiosamente realmente o teu favor, não tem se submetido, Senhor, para receber a bênção, não tem submetido, ó Pai, para viver o teu favor, ó Pai. Ó Deus, ensina teus filhos a trabalhar para uma vida de bênção, ensina, Senhor Deus, ó Pai, a viver uma vida como abençoado, ó Deus, como pessoas felizes, Senhor, porque, ó Deus, ó Pai, tão logo apartarem dessa vida, a tão logo deixarem, ó Deus, esse corpo, Senhor, serão achados lá de Deus, ó Pai, porque trabalharam para esta vida, viveram uma vida nesse propósito, entenderam, ó Pai, que esta é a resposta de Deus para a sua vida, Pai, são chamados de felizes, Senhor, porque viveram como tal, ó Pai. Mas muitas pessoas, ó Pai, serão infelizes, Senhor, ó Deus, serão, ó Pai, infelizes porque, ó Deus, não trabalharam para isso, Senhor, não viveram uma vida, Senhor, ó Deus, a qual, ó Pai, ó Deus, se projetavam numa vida de propósito, ó Pai, ó Deus, se deram às carnalidades, se deram ao prazeres mundanos, se deram, ó Deus, uma vida fútil, uma vida sem propósito, Senhor, e se perderam, Senhor. Ó Deus, se perderam, Pai, numa vida porque não tiveram nada que as direcionasse, que as guiasse, que as pautasse, que as segurassem no caminho da verdade, no caminho da luz, no caminho, Senhor Deus, de uma resposta divina, Senhor. Ó Deus, a Tua palavra, ó Deus, é uma resposta divina, Sua palavra, Senhor Deus, é uma resposta do Senhor para a vida do homem. Precisamos olhar a Sua palavra, Senhor, precisamos ensinar os nossos irmãos, precisamos discipular a igreja, Senhor, ó Deus, ó Pai, com base na Tua palavra, Senhor, dando a eles, Senhor, a Sua palavra, dizendo a eles, esta é uma resposta de Deus, este é o oráculo de Deus, esta é a vontade de Deus da sua vida, é isso que Deus espera, é isso que Deus espera que você faça, é isso que Deus espera que você viva. Por isso, Senhor Deus, nos dê essa graça, Senhor, e abençoa Teu filho, abençoa Teu servo que está ouvindo esta palavra, Senhor. Ó Deus, que ele possa ter um coração voltado para Ti, um coração comprometido, uma vida que viva como igreja, comprometida, que trabalhe, Senhor, para a primeira ressurreição, que trabalhe, Senhor, para a Sua bênção, que trabalhe para uma vida agradável, que trabalhe, Senhor Deus, para uma vida instrutiva, que trabalhe, Senhor Deus, ó Pai, na sua vida, para que não tenha nenhuma obra morta, mas apenas obra santa, Senhor. Para que, ó Deus, no dia que o Senhor chamar, ele não tenha do que se envergonhar, mas possa, Senhor Deus, viver uma vida entregue ao Senhor, confiante em Ti. O Senhor vai apresentar ele diante do Pai, com exultação, com alegria. O Senhor vai encher a sua boca para falar do Teu servo, porque viveu uma vida realmente que glorifique o Senhor. Ó Deus, que não tem nada do que se envergonhar, mas uma vida, Senhor, que foi pautada, uma vida que sempre priorizou e honrou o nome do Senhor. Abençoa Teu servo hoje, Pai, em nome do Senhor. E se algum irmão, ó Pai, tem vivido uma vida aquém disso, ó Pai, que essa verdade hoje, que esta resposta divina, Senhor, pese sobre o seu coração. Pese, Senhor Deus, sobre a sua vida, que faça-o refletir, que faça pensar, que faça ponderar seus caminhos, que faça, Senhor Deus, a partir de hoje, mergulhar na Sua palavra para conhecer, ó Deus, aprender a Sua palavra, para que, ó Pai, possa descobrir o oráculo de Deus, a resposta de Deus, a palavra de Deus para a sua vida, para a sua casa, para o seu casamento, para uma vida de bênção, em nome de Jesus. Amém, amados? Quero encerrar hoje, está aí essa palavra de Deus para o teu coração, Deus possa te abençoar, amém? Essa é uma palavra de Deus, a palavra de Deus é uma resposta de Deus. O Evangelho é uma boa notícia de Deus, Pai. Amém? Para a tua vida e para a tua casa. Seja forte aí, amém? Viva uma vida assim. Você certamente saberá que está vivendo uma vida que agrade a Deus. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.